Shalom Adonai, queridos, queridas, mais uma vez passando para deixar uma porção da palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite. Nós vamos ler a palavra do Senhor lá no livro de Jó, no capítulo 42, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Vamos fazer a leitura dessa palavra, que essa palavra seja guardada no coração de cada um de nós, que a gente possa tirar lição nesses dias. Como Jó venceu, nós também podemos vencer. A palavra do Senhor diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinas. Como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Pois assim me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e ao meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vos não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó um outro tanto, em dobro, tudo quanto dantes possuía. Amém? Então Deus é esse Deus que atua na vida de qualquer pessoa que se arrepende, se humilha e reconhece Ele como Senhor, como Deus que transforma todas as situações, todas as adversidades. Não importa a situação que nós estejamos enfrentando, o Senhor é capaz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Assim como o Senhor operou na vida de Jó, Ele pode fazer na minha e na tua vida, querido. Não importa a situação que tenhamos enfrentado ou ainda estamos nela, o Senhor é capaz de transformar toda e qualquer situação. Deus é o Deus que transforma o azar em sorte, o fracasso em vitória, a maldição em bênção, o mal em bem, o azar em sorte. Esse é o nosso Deus. Ele transforma toda e qualquer situação que tenhamos vivendo ou que estejamos vivenciando nos nossos dias. Então a gente pode aprender isso nessa noite com o próprio Jó. A história dele demonstra que Deus tem um propósito a realizar na nossa vida. Ele que sabe os planos, os projetos que Ele estabeleceu para cada um de nós. Todos os dias da nossa vida estão escritos diante do Senhor, antes de nós sermos formados na barriga da nossa mãe. Não importa o que estejamos vivendo, nesses dias tão difíceis e inusitados, de sofrimento, de angústia, de dor, de morte, de enfermidade, de assolações, de tribulações, de provações,
O Senhor Deus está no controle. Ele pode transformar toda e qualquer situação. Deus, ele transforma, como já disse, fracassos em vitórias. Um exemplo disso é o próprio apóstolo Pedro, né? Que nós vemos que ele, em determinado momento, passou por um processo onde ele negou Jesus 3 vezes. E ele se sentiu fracassado, humilhado, derrotado. Mas o Senhor, que é capaz de transformar um fracasso em uma vitória, deu a oportunidade a Pedro a se arrepender de uma forma sincera e deu a ele uma nova chance de reafirmar por 3 vezes que ele o amava. E ele declarou isso na sua palavra. É um exemplo para nós que o Senhor continua transformando fracassos em vitórias. Deus também transforma, porque como nós, pessoas que não acreditavam, não criam que Jesus morreu numa cruz, para muitos foi um fracasso, né? Diante da proposta de salvação, de cura, de libertação, de transformação, de reino de Deus estabelecido na terra. Quando alguns veem Jesus na cruz, pode considerar um fracasso. Mas Deus transformou o fracasso da morte em vida. Transformou o sacrifício de Jesus na cruz numa vitória para a nossa vida que aceitamos o Senhor. Glória a Deus. O próprio apóstolo Paulo disse que em 1 Coríntios 1:25 ele descreve que porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar do Senhor, mas o Senhor consegue estabelecer todas as coisas no seu tempo. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje nós podemos viver até uma situação de fracasso aparente, mas amanhã a vitória é certa, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Assim como Deus deu vitória a Jó sobre a enfermidade, sobre a escassez, sobre a perda, sobre o luto, sobre a perda dos filhos, dos bens. Deus também tem vitória para mim e para você, não importa o problema que estejamos passando. Deus é capaz também de transformar bênção em maldição, maldição em bênção. Assim como o Senhor transformou as palavras que Balaão proferiu contra o povo de Israel em forma de maldição, o Senhor pode assim transformar essas palavras em bênção para o seu povo, porque Deus é capaz de transformar maldição em bênção. Lá em Gálatas 3, 13 e 14, Paulo afirma que Deus transformou a maldição que Cristo suportou na cruz em bênção para todos nós. Glória a Deus. Em Romanos 11, 12, Paulo ainda afirma que a transgressão de Israel, ela redundou em riqueza para o mundo, né? E o seu abatimento em riqueza para os gentios. A permissão de Deus, muitas vezes, a maldição vem até nós para que brevemente as bênçãos cheguem. Porque as bênçãos do Senhor está disponível para nós e ela enriquece e não acrescenta dores, como é a bênção da salvação e veio até nós. Deus é capaz de transformar o mal em bem. Glória a Deus. Nós vemos ali na história de José, onde os irmãos dele intentou matá-lo, depois o Senhor mudou o curso da história, mudou o plano deles, porque Deus estabelece um plano para nós e ele não é frustrado.
E ali na história de José, os irmãos dele o venderam como escravo para o Egito. Foi um mal que se tornou em bem para o próprio povo de Israel, porque Deus ele é capaz de transformar o mal em bem, não só para José, mas para toda a sua família e todo o povo de Israel. Usufruiu desta bênção que o Senhor transformou, né, na vida dele. Que má intenção, muitas vezes, tem alcançado a nós. Muitas vezes nós ficamos entristecidos com o que as pessoas nos fazem, mas precisamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e na hora certa Ele vai transformar o mal para o bem. Tudo coopera para o nosso bem. O plano de Deus é perfeito para a nossa vida, para estabelecer o propósito dele, para cumprir até o fim o que ele nos prometeu. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo afirma que Cristo se fez pobres para que nós fôssemos ricos. Aleluia. Deus deixou o seu trono, abriu mão da sua glória e desceu, veio, morreu, se humilhou em morte de cruz para que eu e você tivéssemos vida, fôssemos ricos nele. Aleluia. Em Romanos 8, 28, Paulo diz que todas as coisas ela contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Não existe mal que vá destruir a sua vida. Tudo concorre para que o plano perfeito do Senhor aconteça na hora certa, na minha e na sua vida, assim como foi na vida de Jó. Não importa a tribulação, o problema, a dificuldade, a doença que enfrentamos, o medo, nós temos que entender que há um propósito do Senhor para a nossa vida e tudo coopera para o nosso bem. Aleluia. Deus, ele pode transformar bênçãos, ele pode transformar mal em bem, ele pode transformar também azar em sorte. A gente vê aqui que os males que acometeu a vida de Jó foi uma prova terrível, né? Talvez eu e você numa situação de como Jó se encontrava, com o corpo cheio de chagas, né? Naquela situação deprimente, nós poderíamos até considerar ele como um azarado, diante de tantas pragas, de tantos problemas, tantas enfermidades que ele estava acometido. Mas porém o Senhor ele transformou o azar de Jó em sorte, fazendo com que o seu último estado se tornasse melhor do que o primeiro. Talvez hoje, se a gente fosse fazer uma entrevista com Jó e perguntasse a ele se ele gostaria de não ter passado por esse processo tão doloroso, tão sofrido, talvez ele não conhecendo, ele poderia até dizer: não, minha vida estava boa, eu estava bem, eu amava o Senhor, eu andava de forma correta, de forma íntegra. Eu me preocupava em estar fazendo sacrifícios até pelos meus filhos, por algum pecado que eu houvesse cometido, mesmo sem eu saber. Talvez ele tivesse escolhido o primeiro estado da sua vida, mas por passar por esse processo doloroso de sofrimento, de angústia, de enfermidade, de perdas, ele evoluiu para ser uma pessoa melhor do que ele era antes. Muitas vezes Deus permite que aconteça algo na nossa vida para que haja uma transformação para melhor. Assim como o Senhor Jesus, naquelas bodas de Caná da Galileia, onde ele transformou a água em vinho. E as pessoas disseram: como pode deixar para servir o melhor vinho por último, quando era cultural oferecer o melhor vinho primeiro. Mas o Senhor faz assim.
Muitas vezes Ele permite situações na nossa vida para que Ele possa transformar todas as situações em algo melhor, no plano perfeito para ser realizado na minha e na tua vida. Então a gente pode aprender nessa noite que o Senhor planeja sempre o melhor para nós. Muitas vezes nós não compreendemos, mas ao final de tudo, nós acabaremos entendendo o propósito do Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Que o Senhor abençoe essa palavra no seu coração, que no momento que você está vivendo hoje, você possa refletir e entender que Deus está trabalhando, Deus está mudando, está transformando as circunstâncias que você está vivendo para que você viva o plano perfeito dele para a sua vida, assim como foi na vida de Jó. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo, um abraço fraternal em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.